Estudo sobre o Evangelho de João, parte 35, 6 de fevereiro de 2024. João, capítulo 7, do versículo 25 ao versículo 36. Pergunta sobre a identidade de Jesus. Então alguns de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Ei-lo aí, está falando abertamente e nada lhe dizem? Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele, e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir? João 7, 25 a 36. Vemos nestes versículos a cegueira obstinada dos judeus incrédulos. Nós o encontramos defendendo sua negação da messianidade de nosso Senhor, dizendo: mas sabemos de onde vem este homem. Sempre que o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele vem. E, no entanto, em ambas as afirmações, eles estavam errados. Eles estavam errados ao dizer que sabiam de onde nosso Senhor veio. Eles queriam dizer, sem dúvida, que ele nasceu em Nazaré e pertencia a Nazaré e, portanto, era galileu. No entanto, o fato era que o nosso Senhor nasceu em Belém, que ele pertencia legalmente à tribo de Judá, e que sua mãe José era da casa e linhagem de Davi. É incrível supor que os judeus não poderiam ter descoberto isso se tivessem pesquisado e indagado honestamente. É notório que genealogias e histórias familiares foram cuidadosamente mantidas pela nação judaica. A ignorância deles não tinha desculpa. Eles estavam errados novamente ao dizer: quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele vem. Havia uma profecia bem conhecida, com a qual toda a nação estava familiarizada, de que Cristo sairia da cidade de Belém. Miqueias 5:2, Mateus 2:5, João 7:42. É absurdo supor que eles haviam esquecido essa profecia. Mas, aparentemente, eles acharam inconveniente lembrá-lo nesta ocasião. As memórias dos homens são muitas vezes tristemente dependentes de suas vontades. O apóstolo Pedro, em certo lugar, fala de alguns como ignorantes voluntariamente. 2 Pedro 3,5. Ele tinha bons motivos para usar a expressão. É uma doença espiritual dolorosa e dolorosamente comum entre os homens e mulheres. Existem milhares nos dias atuais tão cegos em seu caminho quanto os judeus.
Eles fecharam os olhos contra os fatos e doutrinas mais claros do cristianismo. Eles fingem dizer que não entendem e, portanto, não podem acreditar nas coisas que pressionamos sua atenção como necessárias para a salvação. Mas, infelizmente, em 19 casos em 20, é uma ignorância deliberada. Eles não acreditam no que não gostam de acreditar. Eles não lerão, nem ouvirão, nem procurarão, nem pensarão, nem perguntarão honestamente pela verdade. Alguém pode se perguntar se essas pessoas são ignorantes? Fiel e verdadeiro é aquele provérbio: não há ninguém tão cego quanto aqueles que não querem ver. Vemos, por outro lado, nestes versículos, a mão dominante de Deus sobre todos os seus inimigos. Descobrimos que os judeus incrédulos procuravam levar a nosso Senhor, mas ninguém lhe punha as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Eles tinham a vontade de machucá-lo, mas por uma restrição invisível de cima, eles não tinham o poder. Há uma mina de profunda verdade nas palavras diante de nós, que merece muita atenção. Eles nos mostram claramente que todos os sofrimentos de nosso Senhor foram sofridos voluntariamente e por sua própria vontade. Ele não foi para a cruz porque não pôde evitar. Ele não morreu porque não pôde evitar sua morte. Nem judeu, nem gentio, fariseu, nem saduceus, Anás nem Caifás, Herodes nem Pôncio Pilatos poderiam ter ferido nosso Senhor, a menos que o poder lhes fosse dado de cima. Tudo o que eles fizeram foi feito sob controle e com permissão. A crucificação fazia parte dos conselhos eternos da Trindade. Os sofrimentos e a morte de nosso Senhor não poderia começar até a hora que Deus havia designado. Este é um grande mistério, mas é uma verdade. Os servos de Cristo, em todas as épocas, devem tesourar a doutrina diante de nós e lembrá-la em tempo de necessidade. É cheio de conforto doce, agradável e indescritível para pessoas piedosas, que tais nunca se esqueçam de que vivem em um mundo onde Deus governa todos os tempos e eventos, e onde nada pode acontecer a não ser pela permissão de Deus. Os próprios cabelos de suas cabeças estão todos numerados. A tristeza e a doença, a pobreza e a perseguição nunca podem tocá-los, a menos que Deus considere adequado. Eles podem dizer com ousadia a cada cruz: você não poderia ter poder contra mim, a menos que ele fosse dado de cima. Então, deixa-os trabalhar com confiança. Eles são imortais, até que seu trabalho seja feito. Que sofram pacientemente se for preciso que sofram. Seus tempos estão nas mãos de Deus. Salmo 31:15. Essa mão guia e governa todas as coisas aqui embaixo, e não comete erros. Vemos por último, nestes versículos, o fim miserável a qual os incrédulos pode um dia chegar. Encontramos nosso Senhor dizendo a seus inimigos: vocês me buscarão e não me acharão, e onde eu estiver, vocês não poderão ir. Dificilmente podemos duvidar de que essas palavras pretendiam ter um sentido profético. Se nosso Senhor tinha em vista casos individuais de incredulidade entre seus ouvintes, ou se ele ansiava pelo remorso nacional que muitos sentiriam tarde demais no cerco final de Jerusalém, são pontos que talvez não possamos decidir. Mas que muitos judeus se lembraram das palavras de Cristo muito depois de ele ter ascendido ao céu, e de certa forma o buscaram e desejaram por ele quando já era tarde demais. Podemos ter certeza. E muito esquecido que existe algo como descobrir
a verdade tarde demais. Pode haver convicções de pecados, descobertas de nossa própria loucura, desejo de paz, ansiedades sobre o céu, medos do inferno, mas tudo é tarde demais. O ensino das Escrituras sobre este ponto é claro e expresso. Está escrito em Provérbios: então me invocarão, mas eu não responderei. Cedo me buscarão, mas não me acharão. Provérbios 1:28. Está escrito sobre as virgens insensatas na parábola que, quando encontraram a porta fechada, bateram em vão dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mateus 25:11. Por mais terrível que possa parecer, é possível, existindo continuamente à luz e aos avisos, pecarmos nossas próprias almas. Parece assustador, mas é verdade. Cuidemos de nós mesmos para que não pequemos segundo o exemplo dos judeus incrédulos e nunca busquemos o Senhor Jesus como Salvador até que seja tarde demais. A porta da misericórdia ainda está aberta. O trono da graça ainda está esperando por você e por nós. Sejamos diligentes para assegurar nosso interesse em Cristo enquanto é chamado hoje. Melhor nunca ter nascido do que ouvir o Filho de Deus dizer finalmente: onde eu estou, você não pode ir. Amém. Tem continuação. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua proteção. Senhor, é só isso que eu sei fazer, te agradecer, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém.